E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos para mais uma aula de matemática básica. Eu sou o professor Fernando Strapasson e este é o canal Manual da Matemática. Na aula de hoje daremos continuidade ao estudo de funções. Especificamente, estudaremos as funções do segundo grau, ou seja, as funções quadráticas, que representam diversas situações do nosso cotidiano, como por exemplo o lançamento de um foguete, o lançamento de projéteis como bala, por exemplo, que ela tem esse formato parabólico, sobe e cai. Então essa curva que acontece é uma parábola e é descrito pelas funções do segundo grau. Então vem comigo que a gente vai aprender tudo sobre as funções do segundo grau. Eu tenho certeza que é uma das aulas mais completas que você vai achar aí no YouTube. Vamos lá? Então essa função ela estabelece uma relação entre duas variáveis, a y e a variável x aqui, tá? Onde a variável x ela é independente, ela pode assumir valores quaisquer, e a variável y ela depende de quais valores de x são utilizados, tá? Temos aí também três coeficientes, O a, o b e o c, que estão presentes aqui nessas posições da nossa função. O a é sempre o coeficiente real, que acompanha o x ao quadrado. O b é sempre o que acompanha o x. E o c é esse coeficiente aqui isolado aqui ao lado, tá? Então esses três coeficientes são números, Números que pertencem ao conjunto dos números reais. Então pode ser o 2, o 3, um número fracionário, uma raiz quadrada, raiz cúbica, enfim, todos os tipos de números reais aí que você pode imaginar. Só que tem um único detalhe. O a aqui ele nunca pode ser zero, ó. Ele tem que ser diferente de zero. Quem que é o a? O a é o termo que acompanha o x ao quadrado. Por que ele não pode ser zero? Porque se aqui tiver um zero, o que acontece? Zero vezes x ao quadrado elimina isso daqui, daria zero a resposta, Zero vezes qualquer coisa dá zero. E aí, se aqui tiver um zero, essa parte ela acaba desaparecendo. Sobrando o quê? Sobrando só essa partezinha aqui, ó, que seria o quê? Uma função do primeiro grau. Por quê? Porque tem um 1 aqui no expoente do x, Então o maior expoente aqui seria o número 1. Então ela seria de primeiro grau e ela não seria mais esse caso de função aqui, tá? Então o a tendo qualquer outro valor aqui, então ela fica nesse formato bonitinho, onde o maior expoente aqui dos x, é esse 2 aqui. Por isso que ela se chama função do segundo grau, tá? Então essa é a explicação do porquê ser função do segundo grau, tá? E quadrática vem de quadrado, de 2, Tá bom? Então agora vamos tentar olhar para alguns tipos de funções e tentar dizer se ela é ou não do segundo grau, tá bom? Então as que for do segundo grau a gente vai marcar com um V e as que não é a gente marca com um F, tá bom? Eu deixei aqui em cima o formato padrão das funções do segundo grau para a gente conseguir olhar para essas daqui aqui embaixo e dizer se elas são ou não do segundo grau, tá? Então vamos começar. Por exemplo, essa daqui, ó. Ela está no formato padrão, ó, formatinho padrão? Está, Então, percebam, aqui tem o x ao quadrado, aqui tem um termo com um x e aqui tem um termo com um número apenas. O que não pode acontecer? O a, que é o número que está aqui na frente, não pode ser zero. Não tem nenhum zero aqui na frente, Tem um 1 aqui, na verdade, tá? Então, nesse caso, ela está perfeita. Ela é, sim, uma função do segundo grau. Vou colocar aqui mais forte, só para parecer melhor, tá? Então, essa aqui é a verdadeira. Agora vamos para a segunda aqui, Ela é ou não função do segundo grau? Essa daqui. Se a gente analisar bem, para ela ser do segundo grau, ela tem que ter esse formato aqui. Só que o a não pode ser zero, Aqui a gente tem um a menos 8. Tudo bem, não é zero. Tem um x com um 2 em cima? Tem. Então ela é do segundo grau. Não tem nada tão esquisito assim, não. Ah, professor, mas estaria faltando essa partezinha do meio aqui, ó. Não tem problema, tá? Quer dizer que esse b aqui ele tem valor zero. E é por isso que sumiu aqui, Não está aparecendo. Porque o b nesse caso ele é zero. Mas não tem problema nenhum. Só o a não pode ser zero, tá? Então aqui vamos colocar um v de verdadeiro.
y é igual a menos 5, x ao quadrado, mais 10x. Também é do segundo grau. Por quê? Porque aqui o nosso a ele não é zero, ele é menos 5. Tem um x aqui com um 2 no expoente. Perfeito. Tendo essa característica, a gente já dá para dizer aí que é uma função do segundo grau, né? Tem aqui a parte que tem o b, né? E a parte que seria o c aqui não está aparecendo. Por quê? Porque daí o c aqui, no caso, ele é zero, ó. Tá? Como ele é zero, a gente não coloca para compactar, para ficar mais simplesinho, tá bom? Então, essa aqui também é do segundo grau. Vamos então para a próxima função. Essa daqui também é uma função do segundo grau. Por quê? O a aqui ele é um 2, ó. Não é zero, então esse critério está satisfeito. O maior expoente do x é um 2 também. Então, função do segundo grau, satisfeito. O que acontece? Nesse caso aqui teria mais 0x e mais 0. Então, o b ele é 0 e o c ele é 0. Por isso que não está aparecendo aqui do lado. Tá? Para compactar, né, como somar zeros não faz diferença, a gente não escreve. Então, ela é também uma função do segundo grau. O que a gente pode dizer? A gente pode dizer que essa daqui ela é completa. Completa por quê? Porque todos os coeficientes a, b e c, nenhum é zero. Essas três aqui, elas são incompletas. Incompletas. Por quê? Porque está faltando alguma partezinha ali da nossa função, significando que ou o b ou o c são zeros, tá? Ou os dois ao mesmo tempo. Agora vamos olhar essas que estão ao lado. Essa daqui, ó. Ela não é do segundo grau. Por quê? Ela é falsa, tá? Vou explicar o porquê. Porque o maior expoente do x aqui tem valor 1. Então, para ser de segundo grau, tem que ter 2 no expoente. Como aqui tem 1, ela é apenas uma função do primeiro grau, que a gente já estudou, e vou até adicionar num card aqui em cima para vocês, se vocês de repente não viram o vídeo, ir lá e assistir, tá? Então essa daqui é uma função do primeiro grau. Agora vamos olhar essa de baixo aqui. Essa também não é função do segundo grau, né? Vou colocar aqui f de falso. Por quê? Nesse caso aqui, ó, temos o maior expoente do x igual a 3. Então essa daqui é uma função do terceiro grau. A função seguinte, ela parece estar no formato adequado, né? Porém, o que acontece? Temos aqui que o a, que é o número que acompanha o x ao quadrado, ele é zero. Sendo zero aqui, 0 vezes x ao quadrado elimina essa parte aqui. E aí ela deixa de ser do segundo grau e ela fica apenas do primeiro grau, tá? Então essa função aqui, ela não é função do segundo grau. Ela é uma função do primeiro grau, tá? E por último aqui vemos uma função bem esquisita, né? Que não tem nem semelhança com a nossa forma padrão. Então ela não é função do segundo grau, não, tá? Ela é uma função trigonométrica aí que envolve senos e cossenos, tá bom? E agora, também eu acho interessante que a gente consiga olhar para a função e determinar quais são os valores de a, b e c. Porque esses três coeficientes são muito importantes, a gente vai ver aqui no decorrer do estudo que a gente vai precisar estar utilizando eles sempre para fazer alguns cálculos, tá? Então, vamos olhar para essas funções que são verdadeiras, então, essas funções que estão à esquerda, né, as 4 ali, e vamos dizer quem que é o valor do a, quem que é o b e quem que é o c, tá? Isso é bem importante também. Então, olhando aqui para a nossa primeira, qual é o valor do a dela? O a é sempre o número que está acompanhando aqui o x ao quadrado. Nesse caso, não tem ninguém, né? Então, tem um umzinho aqui subentendido, né? Porque se a gente pensar assim, ó, vamos dizer que x ao quadrado é um moranguinho. Quantos moranguinhos a gente tem aqui? Tem um moranguinho, 1x ao quadrado. Então sempre tem um 1 aqui subentendido, escondido na frente, tá? Então aqui o a é 1. Qual é o valor do b, professor? O b é o número que acompanha o x, né? Então o b nesse caso aqui é o 4 positivo, ó. 4 positivo. E o c, ele é o número que está aqui isolado, né? O menos 5. Então o c aqui ele é menos 5, tá bom? Agora vamos olhar para a segunda e vamos dizer quem é o a. O a é o número que está acompanhando o x ao quadrado, é o menos 8.
né? Vamos colocar aqui. Quem é o b? O b é o número que estaria aqui no meio, né? Entre o x ao quadrado e o 2 positivo ali. Então seria essa partezinha aqui, ó, tá vendo? Então, como o b ele não existe, essa parcela do meio não existe, o b ele é zero, tá bom? E o c aqui ele é esse último número aqui, o mais 2, né? Então vamos colocá-lo aqui. Agora vamos escrever o a, o b e o c para esta. O a é o número que acompanha o x ao quadrado, é menos 5. O b ele é o número que acompanha o x, né? Então aqui nesse caso é o 10 positivo. 10 positivo. E o c ele seria essa última parcela aqui, né? Então ele estaria aqui no final, mas não existe, né? Então o c é zero. E aí temos a nossa última função aqui, onde o a é esse número que acompanha o x ao quadrado, né? Então é o 2 positivo. O b e o c, eles não aparecem aí, né? Então quer dizer que o b é zero e o c também, tá bom? Então, entendido como se encontra o valor de a, b e c, agora a gente pode prosseguir para encontrar as raízes, encontrar o vértice, desenhar o gráfico e resolver alguns problemas, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui a concavidade da parábola. O que é a concavidade? É essa cova, né? Esse formato côncavo que tem a nossa função do segundo grau. Esse é o formato das funções. Ela pode estar voltada para cima ou a concavidade pode estar voltada para baixo. Tá? Quem que determina se vai ser uma ou outra? Quem determina é se o A aqui, o A, que é aquele coeficiente que a gente acabou de ver antes, né? Ó, é o número que acompanha o x ao quadrado. Se esse número ele é maior do que zero, ou seja, é um número positivo, ela é voltada para cima, aqui, ela é alegre, né? Voltada para cima. Percebam que parece um sorriso, né? Ó, parece um sorriso aqui, ó, voltada para cima. Agora, se o A ele é negativo, né? Ele tem um valor menor que zero, negativo. Negativo é triste, né? Então ela é voltada para baixo. Tá vendo? Fica uma carinha triste. Então, dá para você fazer essa analogia. Então, sabendo esse valor de A, a gente já consegue ter uma noção de como é que fica o desenho do gráfico, né? Se é voltada para cima, se é voltada para baixo. Tá? E aí a gente tem aqui as nossas 4 funções do segundo grau que foram encontradas anteriormente. E aí vamos olhar para elas e dizer se ela é voltada para cima ou se ela é voltada para baixo, tá? Então vamos fazer o seguinte. Quem que é o valor do A aqui? O A é 1, né? O 1 ele é maior do que zero ou menor que zero? Maior do que zero, é um número positivo, né? O 1 é um número positivo. Então quer dizer que se o A aqui ele é maior do que zero, ela vai se encaixar nesse tipo aqui. Ela é voltada para cima. Então vou recortar aqui e vou colar ela aqui assim, ó, nessa opção aqui. Tá? Vou puxar aqui um segmentinho só para ligar as duas. Tá? E aí vamos olhar agora a segunda aqui, né? Essa daqui. O A. Quem que é o A, professor? O A aqui é o menos 8. Menos 8 é um número negativo. Ou seja, essa função ela vai se encaixar na segunda opção aqui, voltada para baixo, né? Então vou recortar ela aqui e vou colar aqui embaixo nessa outra opção aqui, né? Então vamos ligar aqui. Isso aí, já temos uma em cada tipo, né? Agora vamos olhar a terceira aqui. Quem que é o A? O A é menos 5. Então ela é negativa também, é menor do que zero. Ela vai se encaixar nesse segundo caso aqui também, voltada para baixo, né? Vamos recortar, vamos colar aqui. E vamos ligá-las aqui também. Isto aí. Então essas duas é voltada para baixo. E vamos olhar essa outra aqui. O A aqui é mais 2, é positivo, então ela vai se encaixar onde? Vai se encaixar nesse caso de cima aqui. Tá? Vamos recortá-la e vamos colocar aqui em cima. Muito bem, deu duas em cada, né? Agora vamos seguindo aqui para agora sim calcular as raízes. Professor, o que é as raízes? Geometricamente, ó, imagine que aqui a gente tem o plano cartesiano, né? Que é x, aqui é y. E aqui o a ele é 2, né? Então é positivo. O que significa? Significa que a função ela vai ter um formato assim, né? Então, ela pode ter no máximo essas duas raízes aqui, ó, que são os pontos aonde intercepta o eixo x,
que tem altura zero para y, né? Ó, aqui é a origem do nosso plano cartesiano, né? A altura zero nesse eixo x aqui, tá? Então, esses dois pontos aqui são as raízes, né? Como ela é de segundo grau, ela vai ter no máximo duas raízes, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer do nosso desenho ele ser assim, ó, e ele encostar só em um ponto, ou seja, ter uma raiz só. Pode acontecer. Mas ela vai ter no máximo duas raízes. Por quê? Porque é uma função do segundo grau. Ah, professor, mas pode não ter nenhuma raiz? Pode. Pode ser que a nossa função ela seja assim, ó, e aí não vai estar encostando no nosso eixo x. Não vai ter nenhuma raiz, tá? Então tem esses três casos, tá? Para quando o nosso a é positivo. Quando ela é voltada para baixo, assim, é semelhante ao raciocínio, né? E pode ter esses três casos também para quando ela é negativa. Então vamos começar agora a resolver e encontrar as raízes dessas funções aqui, tá bom? O que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: quando ela é completa, podemos usar Bhaskara para encontrar, tá? Vamos usar Bhaskara. Eu vou utilizar Bhaskara quando ela for completa. Quando ela é incompleta, não utilizarei. Pode ser utilizado Bhaskara? Pode. Vocês podem usar Bhaskara em todas elas para encontrar as raízes. Eu não vou utilizar, tá? Eu vou utilizar outros meios que são mais práticos, que eu vou mostrar para vocês como é que é. Vamos tirar o y e colocar um zero no lugar dele. Por quê? Porque a gente está querendo encontrar as raízes, é encontrar quais valores de x que resultam em um y igual a zero. Então a gente só vem aí, tira o y e coloca um zero, que é o que a gente quer que aconteça. E aí vai ficar o quê? 2x ao quadrado. Tá? Só copiei a outra parte. E agora a gente vai isolar o x, vai descobrir qual é o valor de x que resulta naquele zero lá. Então o primeiro passo aqui é tirar esse 2 que está multiplicando e passar para o outro lado com a operação inversa, que é a divisão. 0 dividido por 2. Isso é igual a x ao quadrado. Quanto que é 0 dividido em duas partes, professor? É 0. Então fica assim, ó. 0 é igual a x ao quadrado. Então agora qual que é o próximo passo aqui para isolar o nosso xzinho? É tirar esse 2 que está no expoente. Tá? Para passar para o outro lado, a gente vai passar para o outro lado com a operação inversa da potência, que é o quê? A raiz, né? Então vai passar para o outro lado como uma raiz. A raiz quadrada de 0, tá? Porém, o que acontece? Quando a gente passa o quadrado para o outro lado, vai passar mais ou menos raiz, tá? Sempre quando a gente passar uma raiz para o outro lado, a gente vai passar com mais ou menos essa raiz. Tem duas respostas sempre. Agora, quanto que é a raiz de zero, professor? Raiz de zero é zero, né? Então temos aí duas respostas. Uma é o mais zero e a outra é o menos zero. Professor, mas mais zero e menos zero é a mesma coisa, né? Sim, é verdade, né? Então a gente tem o quê? Que o x1 aqui, que é a primeira resposta, é zero, e o x2 também é zero. Tá? Então, na verdade, só tem uma resposta, né? Nosso conjunto solução aqui é o zero, tá? Só tem uma raiz, que é o número zero, tá? Nesse caso aqui, a gente segue pela mesma lógica. Pega e troca o y por zero, e aí encontra, isolando o nosso x, o valor das respostas aí, das raízes, tá? Então vamos pegar aqui, trocar o y por zero, e o resto a gente copia igualzinho, né? Agora, no próximo passo, a gente pode fazer o quê? Podemos pegar esse menos 8x ao quadrado e passá-lo todo para a esquerda, que aí ele vai ficar mais 8x ao quadrado. Né? Então 0 mais 8x ao quadrado é 8x ao quadrado positivo, né? Então vai ficar assim, ó. E do lado direito vai ficar só o 2. A gente tem que deixar só o x aqui num lado, né? Podemos deixar só o x aqui no lado esquerdo. Então vamos ter que ir devagarzinho tirando esse 8 e tirando esse 2, passando para o lado direito da igualdade, né? Então esse 8 ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo lá do outro lado. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual a 2 dividido por 8. Tá bom? Agora, o que a gente pode fazer? Podemos aí simplificar um pouquinho. Dá para dividir, por exemplo, esse 2 por 2 e esse 8 por 2, né? Quanto que é isso, professor? Vai ficar x ao quadrado igual a 1 sobre 4. Concordo?
Sim, né? 2 dividido em 2 dá 1, 8 dividido em 2 dá 4, tá bom? Então vou colocar um pouco para cima aqui assim, ó. E vamos agora fazer o seguinte, pegar esse quadrado e passar para o outro lado como raiz, né? Então vai ficar assim, x igual a... Só que, percebam, sempre quando a gente passa o quadrado para o outro lado que passa a raiz, fica mais ou menos, né? Sempre duas respostas ali. Mais ou menos a raiz de 1 sobre 4, né? 1 quarto. Então, tem uma resposta que é o mais raiz de 1 quarto e a outra resposta que é o menos raiz de 1 quarto, né? Podemos quebrar isso aqui em duas raízes, ó. Então vai ficar a raiz de 1 em cima, raiz de 4 embaixo. Quanto que é a raiz de 1? É 1. Quanto que é a raiz de 4? 2. Então a resposta de raiz quadrada de 1 quarto é 1 meio, tá? Então vai ficar assim, x é igual a mais ou menos 1 meio, tá? Então tem duas respostas aí, duas respostas diferentes, né? Então o x1 é igual a mais 1 meio, e o x2 aqui, ele é igual a menos 1 meio. Então essas são as duas raízes, né? Se a gente quiser colocar a solução, né, que nem colocamos aqui assim, ó, o conjunto solução, a gente pode fazer aqui num cantinho, acho que tem espaço, né? Fica o 1 meio positivo e o menos 1 meio. Então essas são as soluções aqui do nosso problema. Aqui o próximo exercício a gente faz o mesmo processo, né? Substitui o y por zero e o resto copia aqui normalmente, né? 10x. Agora o que a gente pode fazer? Podemos colocar em evidência aqui um x que está presente nos dois termos, né? Se chama fazer uma fatoração, né? Então vamos colocar aqui um x em evidência. Vai ficar x vezes. Aí dentro do parênteses a gente coloca o que sobra, né? Aqui tem menos 5x ao quadrado. Se eu tirei um x ao quadrado, vai ficar só menos 5x. E aqui tinha mais 10x. Se eu tirei o x, vai ficar só o mais 10, tá? Então, daqui saem as duas respostas, tá? O x1, que é o valor onde que essa parcela aqui dá zero, e o valor aqui onde essa parcela aqui dá zero, que é o x2, tá? Vamos pensar junto? Quando que isso daqui é zero? Somente quando o x aqui dentro for zero, né? Então a primeira resposta aqui é x1 igual a zero. Agora, a gente tem que pensar o seguinte, qual é o valor desse x aqui para que essa parcela inteira de zero? Essa é a pergunta aqui. Qual o valor desse x aqui para que essa parcela que está inteira aqui dentro do parênteses dê zero? Vamos pensar junto? Aqui temos 10 positivo. Para isso dar zero, aqui teria que ser menos 10, né? Teria que ser menos 10, que daí a parcela inteira dá zero. Então a gente está procurando algo aqui que dê menos 10. Quanto tem que ser o valor desse x aqui para que dê menos 10? Ele não tem que ser 2 aqui, ó. Porque se aqui for 2, 2 vezes menos 5 dá menos 10, né? Então esse x aqui ele tem que ter valor 2. Então a outra raiz aqui, o x2, ele tem valor mais 2, ó. Então essas são as duas raízes, 0 e 2. Então aqui o conjunto solução ele vai ser 0 e 2, que são as duas raízes da nossa função acima ali, tá bom? Agora, essa daqui, ela é uma função completa do segundo grau. Então, essa daqui vai ter que ser utilizado o Bhaskara para resolver ela, tá bom? Bom, se vocês ficaram com dúvida nessa questão aqui, ou nessas duas aqui que a gente isolou, eu vou deixar num card aqui em cima um vídeo completinho de equação do segundo grau, de como encontrar as raízes da equação do segundo grau. Aí você vai lá e assiste, que você vai conseguir revisar bem passo a passo de como que faz esses cálculos, tá? Das incompletas e também da completa que usa a Bhaskara, tá bom? Vai lá e assista essa aula que você não vai se arrepender. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Vamos usar a Bhaskara, né? Então, o primeiro passo para usar a Bhaskara aqui é encontrar o valor do A, do B e do C, tá? Quem que é o A, o B e o C aqui? O A é o número que está aqui na frente, que é o 1, né?
O B aqui ele é o 4 e o C ele é menos 5. Então aqui é menos 5. Achado esses três coeficientes, o que, que a gente vai fazer? Vai encontrar ali o nosso delta, que é o discriminante, né? Lembra como é que acha o delta? É o valor do b ao quadrado, então é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a. O a é quanto, professor? É 1. Então, vezes 1 e vezes o c, que aqui nesse caso é o menos 5, né? Então, vezes aí o menos 5. Quanto dá isso, professor? Vamos calcular? Então, aqui, ó, começa calculando a potência, né? 4 ao quadrado. É 4 vezes 4, que é 16. Tá? Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer essas multiplicações aqui desses três números. Quanto que é... Ó, vamos fazer o primeiro jogo de sinal. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. Então aqui a gente tem mais o quê? 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 5 dá 20. Né? Então aqui temos 20. E aí fazendo a soma aqui dos dois números, 16 mais 20 é 36. Então temos aí que o nosso delta, o nosso triângulo, ele é 36, tá bom? Temos o A, o B e o C e também o delta, que é 36. Agora sim, vamos pegar a nossa fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, ela é assim, menos o valor do B. Quem que é o B, professor? O B é 4, ó. Então, menos 4, mais ou menos raiz do triângulo ali do delta, né? Então, quanto que é? É 36, ó. Vamos colocar o 36 dentro. Dividido por 2 vezes o valor do A. Quanto que é o A, professor? É 1. Então, vezes 1, né? Agora o próximo passo é o quê? É calcular quanto que é a raiz de 36 aqui, ó. Quanto que é? É um número que vezes ele mesmo dá 36, que é 6, né? Então vai ficar menos 4, mais menos a resposta ali, que é 6. Dividido por 2 vezes 1, que é 2, né? Tá bom. Agora sai duas respostas daqui, que é o x1 e também o x2, que são as duas soluções, né? Então, em uma a gente utiliza o sinal de mais, né? Vamos colocar nesse de cima aqui assim, ó. Menos 4 mais 6. E no de baixo a gente pode utilizar o sinal de menos. Então, menos 4 menos 6, dividido por 2, tá bom? E aí agora a gente resolve. Quanto que é 6 menos 4? É 2, né? Então, 2 dividido por 2. Quanto que é isso daí? É igual a 1, né, professor? Sim, 1. A parte de baixo é menos 4 menos 6, que a resposta é menos 10. Menos 10 dividido em duas partes, então vai ficar menos 5. Então temos aí as duas soluções, né? Que é o 1 e é o menos 5. Tá? Vou colocar aqui em cima o conjunto de solução. 1 e menos 5. Então é assim que a gente encontra aí as raízes das nossas funções do segundo grau, tá bom? Entendido então como que você calcula as raízes, agora vamos olhar para o vértice, que é outro conceito bem importante, tá? Que está relacionado com o ponto de máximo e também com o ponto de mínimo da função, tá? Então olhem para cá. Imaginem que a função ela seja assim. Então ela vai ter um ponto mais alto aqui, que é chamado de ponto de máximo. Esse ponto de máximo ele é o vértice da nossa parábola. E também, se ela for com a concavidade voltada para cima, ela vai ter um ponto de mínimo aqui, que digamos que seria o fundo do poço, né? O fundo do poço e o topo da montanha, né? Então, esse fundo de poço e topo da montanha é o vértice da parábola. E aí a gente tem uma forma aqui de calcular ele, de encontrar ele, que é essa formulazinha aqui. Por que que isso é importante? Porque quando a gente está estudando, por exemplo, o lucro de uma empresa, imagine que o lucro de uma empresa ela tenha esse formato aqui. A gente sempre vai querer o maior lucro possível, então a gente quer saber aonde está esse vértice, que é o lucro máximo, né? Ou se a gente, por exemplo, está lá estudando o custo de produção, né? A gente quer que tenha o menor custo possível, né? Então a gente quer encontrar esse ponto de mínimo aqui, de menor custo possível, né?
Então, percebam que é importante a gente conseguir encontrar esse valor do máximo e do mínimo, esse valor do vértice, tá bom? Então agora vamos pegar as nossas funções aqui, eu até puxei flechas já, ó, e vamos calcular o vértice de cada uma delas, tá? Vamos lá, ó. Bom, para calcular o vértice aqui da nossa primeira, o que a gente vai precisar? O vértice ele é uma coordenada, é um par xy, né? Então percebam aqui, ó, temos um valor para x e um valor para y, tá bom? Quem quer nos dar esse valor de x? O valor de x é menos b dividido por 2 vezes o a. Então percebam que o valor do a, do b e do c, que a gente viu lá no comecinho, ele vai sendo utilizado a todo momento, né? Então a gente vai olhar para a nossa função aqui e vai procurar quem que é o b e quem que é o a, né? O b aqui ele é 4 e o a ele é 1, tá? Então aqui o nosso vértice ele vai ter menos b, que é 4, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. E aí o y do vértice aqui, o que que ele vai ser? Vai ser o menos delta dividido por 4a. Vocês lembram quanto que deu o delta nesse caso aqui antes? Se vocês não lembram, vamos fazer ele de novo aqui no cantinho, ó. O delta, ele é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, né? Tá. Então aqui vai ficar o quê, ó? Vai ficar o b, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é 1, vezes o valor do c, que é quanto? Que é menos 5, né? Então, se vocês lembrar lá, a gente calculou antes, isso aqui deu 36, né? Porque aqui dá 16 e aqui dá 20, né? E aí 16 mais 20 dá os 36, tá bom? Então a gente vai colocar aqui assim, ó, menos o triângulo, né? Então, menos 36 dividido por 4 vezes o a, que é 1. Então agora vamos simplificar e colocar a resposta final do nosso vértice, tá? Aqui embaixo a gente tem 2 vezes 1, que é 2, né? Então menos 4 dividido em 2, que é quanto? É menos 2. Já do lado direito temos aí embaixo um 4, porque 4 vezes 1 é 4. E menos 36 dividido em 4 vai dar menos 9, tá bom? Então o vértice aqui da primeira é menos 2 e menos 9, esse par ordenado aí, tá? Então vou até escrever aqui assim, ó, esse daqui é o nosso x do vértice e esse daqui é o nosso y do vértice, tá? Pra gente lembrar sempre, né? Então aqui, ó, o x do vértice e esse daqui também é chamado de y do vértice, tá? Vou apagar aqui essa partezinha e vamos para o segundo vértice. Então vamos calcular aqui o vértice da segunda função, ó. Bom, o nosso vértice ele é sempre o valor do b dividido por 2a. Tá? Esse é o x do vértice, né? Então aqui vai ficar assim. O b nesse caso aqui, ele é 0, ó. Seria o cara que estaria aqui no meio. Então vai ficar menos 0 dividido por 2 vezes o a, que é menos 8. E aí o y do vértice aqui, ele é menos o valor do triângulo, ó. Então primeiro a gente vai descobrir o triângulo aqui, ó. O b nesse caso, quanto que é? O b aqui ele é 0. Vai ficar 0 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do a, que é menos 8, vezes o valor do c, que é 2. Então, quanto dá isso? Isso aqui é 0. Aqui vai ficar menos com menos mais. Então vai ficar mais. 4 vezes 8 dá 32, né? 4 vezes 8, 32. Vezes 2, 64. Então aqui o nosso triângulozinho vai ficar menos 64, dividido por 4 vezes o valor do a, que é menos 8. Né? E aí, simplificando aqui, vai dar o quê? 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então aqui deu 0. O x do vértice deu 0. E aí aqui vai dar o quê? Ó? 4 vezes menos 8 dá menos 32. Tá? Então aqui a gente tem menos 32. Em cima tem menos 64 dividido por menos 32. Isso dá quanto? Vai dar mais 2. Então quer dizer que aqui é 2 positivo. Tá? Então esse é o vértice, 0, 2.
tá bom? Vou apagar aqui para a gente fazer a próxima conta. Agora, o vértice da terceira vai ficar menos B. O B aqui nesse caso é 10. Vai ficar menos 10 dividido por 2 vezes o A, que é menos 5. Aí menos o triângulo. Quanto que é o triângulo aqui nesse caso? Vamos fazer a conta aqui. Então é B ao quadrado, que é 10, né? 10 ao quadrado menos 4 vezes o valor do A, que é menos 5, vezes o valor do C, que nesse caso é 0. Então aqui vai dar o quê? Ó? Essa parte toda aqui vai dar 0, porque tem um 0 multiplicando aqui, né? Então aqui deu 0. 10 ao quadrado é 100. Então quer dizer que o nosso triângulo aqui, nosso delta é 100. Então aqui vai ficar menos 100 dividido por 4 vezes o valor do A, que nesse caso é menos 5, né? E aí, simplificando, vamos ter o quê? Vamos fazer a conta aqui com cuidado. 2 vezes menos 5 dá menos 10. E aí, menos 10 dividido por menos 10 dá 1 positivo, né? Vamos fazer a segunda conta. 4 vezes menos 5 vai dar menos 20, né? Então aqui temos menos 20. Menos 100 dividido por menos 20 dá mais 5. Então esse é o vértice da terceira função. E por último, temos aqui o vértice da quarta, que é como? Vamos ver? Deixa eu apagar aqui o nosso rascunho. Então temos assim, menos B, né? Então é menos 0, nesse caso o B é 0, dividido por 2 vezes o A, que é 2. E aí a segunda parte aqui é menos o triângulo, né? Vamos ver quando dá o triângulo. O triângulo aqui é o seguinte, B ao quadrado, então vai ser 0 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 2, e vezes o C, que é 0. Então vai dar tudo 0 aqui, né? A resposta aqui é 0. Então vai ser menos o triângulo, que é 0, dividido por 4 vezes o A, que é 2. E aí, então, o nosso resultado fica assim, ó. 0 dividido por qualquer valor dá 0. 0 dividido por qualquer valor dá 0. Então o vértice vai ser em 0, 0. E aí, se a gente parar para pensar nesses 4 vértices que a gente achou, né? Bom, essa função aqui, ela tem esse formato aqui, né? Com cavidade voltada para cima. Então esse vértice aqui, ó, ele é um ponto de mínimo. Esse aqui é um ponto de mínimo. Qual mais que é de mínimo? Essa daqui. Também é de mínimo, ó. Aí, se a gente olhar para o outro aqui, o ponto de máximo, que são esses dois vértices aqui. Então, pontos de máximo, esses dois aqui. Então, todas essas interpretações que a gente fez até agora serão úteis para construir o gráfico que a gente vai fazer nesse momento, tá bom? Então, aqui a gente vai ter que sintetizar tudo que foi visto até agora. Tudo que foi visto vai ser útil para a gente desenhar o gráfico. Bom, a primeira coisa, vamos olhar para essa função aqui. Ela tem um valor de A positivo ou negativo? O A aqui é 1, ó, é positivo. Ou seja, a nossa função ela vai ter um formato assim. Como que a gente vai ter que adaptar esse gráfico agora? A gente vai ter que ver se ele bate realmente aqui no 3 e bate aqui no menos 3. Vamos olhar para as raízes. Esses dois valores aqui são as raízes dessa função. Vamos voltar lá onde que a gente calculou as raízes e vamos ver quais são os valores, tá? Deixa eu ver onde que está aqui. É esse cálculo que a gente fez aqui, ó. Quais são as raízes? As raízes são 1 e menos 5. 1 e menos 5. Então o nosso gráfico aqui vai ter que bater no 1 e no menos 5. Vamos colocar esses dois pontinhos aqui, ó. O 1 e o menos 5. Então vai bater aqui, né? Então, professor, eu sei que ela vai ser uma função mais ou menos assim, né? Ó. Mais ou menos, né? Mais ou menos assim, né? Ela sobe aqui assim. É exatamente assim, professor? Pode ser que sim, pode ser que não. Qual que é o problema ainda aqui? O problema aqui é que a gente não sabe qual é esse ponto aqui, ó. Tá vendo que eu não marquei o vértice? Que nesse caso é um ponto de mínimo. Eu não coloquei aqui onde ele tá. Ele pode ser que ele tá mais para baixo aqui, né? Pode ser que a função venha aqui assim e suba aqui, ó. Tá vendo? Então, por isso que é importante saber o vértice também.
Então vamos voltar aqui para o nosso cálculo dos vértices. Vamos achar aqui qual é o vértice dela, ó. Está em menos 2, menos 9. Essa é a coordenada. Então vamos colocar aqui o nosso vértice, ó. Menos 2, e aí desce 9. Então vai estar aqui, né, ó. Aqui é o menos 7, menos 8, menos 9. Esse daqui é o ponto do vértice, ó. A coordenada do nosso vértice. Então vou colocar aqui assim, ó. Aqui está o vértice. Então pronto, agora a gente já sabe até onde que desce. Qual que é outra coisa que a gente pode determinar bem certinho, professor? É aonde bate no eixo Y. Acho que eu não falei ainda nesse vídeo. Mas aonde bate no eixo Y é exatamente o valor do C aqui, ó. Então o C é menos 5, né? Então quer dizer que vai bater aqui no ponto menos 5. Então tá vendo que está dando uma cara aí para a nossa função, para o nosso desenho? Então o que a gente precisou? Precisou saber a concavidade, que ela era voltada para cima. Precisou saber as raízes, né? Que são esses dois pontinhos aqui. Precisou também saber o vértice aqui, né? E também aqui saber aonde bate no Y, que é o valor do C. Então agora a gente já mais ou menos consegue pegar uma linha aqui e ligar os pontos, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver, vamos ver. Mais ou menos ela vai ser assim, né? Ó. E daí ela sobe aqui assim também, né? Mais ou menos assim vai ser a nossa função aí do segundo grau, tá bom? Esse gráfico aqui, o que a gente precisa saber? Precisa ver aonde bate em Y, né? Que é o nosso valor do C aqui, ó, 2. Tá? Então quer dizer que vai bater aqui, ó. Tá bom? Então, sabe que bate ali. Que mais? Onde que bate aqui no nosso eixo X? Né? Vai bater no valor das raízes. Vamos voltar ali para nossa função, ó, nossa função menos 8x². Vamos achar quais são as raízes dela. As raízes dela aqui são mais ou menos 1/2, né? Mais ou menos 1/2 aqui, ó. Essas são as duas raízes. Então a gente vem aqui e desenha aí, então, um pontinho no mais ou menos 1/2. Que é aqui, né? O que mais, professor, que dá para achar aqui? O vértice, né? Qual é o vértice aqui da nossa função? O vértice está em 0 e 2. 0 e 2. Aonde é isso, professor? É exatamente esse ponto aqui, ó, que já está dado ali, né? Então o vértice já tá explícito ali. Então já colocamos aonde bate em x, que são as raízes, já colocamos aonde bate em y, o vértice já colocamos, o valor do c, que é onde bate em y, já está ali, né? Já falei. Então precisaria saber também se ela é voltada para cima ou voltada para baixo. Como é que é a concavidade dela? Bom, o A aqui é menos 8, então ela é voltada para baixo. Então aí tentando fazer mais ou menos uma ligação aqui dos nossos pontos, nosso gráfico vai ser mais ou menos assim, tá? Ele tem que ser bem suave, não pode ser torto, né? Percebam que aqui ficou uma barriguinha, né? Mas enfim, deu para entender como é que é o formato dele, tá? Agora vamos para a terceira função aqui. Bom, primeira coisa, vamos identificar aqui qual é o valor do C. O C aqui tem valor 0, né? Então quer dizer que aqui no nosso eixo ele vai bater exatamente na altura 0. Vamos colocar um ponto aqui, ó. As raízes dessa função aqui, elas estão no 0 e no 2 aqui. Então, aqui são os dois pontos onde toca no eixo X, tá? O vértice dessa função aqui, ela está no 1 e 5. Então, quer dizer que está 1 para x e 5 positivo para y. Então está nessa posição aqui, ó. Esse aqui é o vértice dela. E o que mais que a gente pode identificar? A concavidade, ela é voltada para cima ou é para baixo assim? Vamos olhar aqui para o nosso A. O A ele é negativo, é menos 5, então quer dizer que ela é voltada para baixo assim, né? Então vamos tentar mais ou menos ligar aqui os dois pontos, né? O gráfico ele vai ficar mais ou menos aí assim, né, ó. E aí aqui ele se prolonga um pouco mais para baixo, né, assim. Mais ou menos aí nesse formato, tá bom? Então esse daqui seria
o nosso terceiro gráfico. Agora vamos para o último gráfico. Bom, aqui temos o seguinte, né? O valor do C aqui, ele é 0, né? O B é 0 e o C também é 0. Então, quer dizer que ele vai bater nessa altura aqui. As raízes dessa função aqui, se você voltar lá e você vai ver, as duas raízes, na verdade, elas são uma raiz só, que é o número 0. Então quer dizer que aqui nesse eixo ele vai bater somente no ponto 0, que coincidentemente já está marcado. Outra coisa, o vértice dela, se vocês voltar lá, vocês vão ver que o vértice dela está no 0, 0, que também é esse ponto aqui. Então percebam que não tem muitos pontos para a gente utilizar aqui, não tem muitos. As raízes, só tem uma raiz que é esse ponto aqui. Aonde bate em y é esse ponto ali. O que mais que a gente poderia fazer? O vértice também é esse ponto aqui. O que está faltando? A concavidade. Ela é voltada para baixo ou ela é voltada para cima? É isso que falta. Como o A aqui ele é positivo, é 2, né? Então a gente sabe que ela é assim, ó. Então o que a gente pode fazer? Pode simplesmente pegar e ligar aqui o ponto, né? Ó. Então quer dizer que o nosso desenho vai ser mais ou menos assim, ó. Então, esse daqui é o formato, mais ou menos, da nossa função aí 4. Ah, professor, mas eu acho que ele é um pouco mais aberto, assim. Tudo bem, pode ser que seja, né? Como é o formato exato? Aí não dá para ter certeza absoluta, mas percebo que já dá para ter uma noção muito boa de como é o desenho do gráfico? Dá para ter uma noção muito boa. Ah, eu quero saber exato, professor. Então você pega, faz o seguinte, quando x é 2, calcula aonde é essa altura aqui, ó. Aqui aparentemente está dando 6, né? Troca aqui por 2 e calcula o resultado disso aqui. Aí você vai ter o valor aqui aonde o nosso gráfico tá quando é 2, tá? Então faça lá. Aqui eu acho que vai dar 4, 8, né? Então teria que estar ali na altura 8, mais ou menos aqui assim. Então seria mais ou menos assim o gráfico, ó. Então percebam que sabendo esses dados como raiz, concavidade, vértice, a gente consegue fazer o desenho do gráfico e ter uma ideia bem boa de como que é o comportamento aí da nossa função, tá bom? Agora vamos dar continuidade e aqui eu meio que faço um resumo do que foi visto até agora. Então, o que a gente pode observar? Que quando o A ele é positivo, né? Então a gente tem a concavidade voltada para cima aqui em todos os casos, sorrindo, né? Quando o A ele é negativo, a gente tem a concavidade voltada para baixo, né? Então ele está triste, está negativo. Quando que vai acontecer este ou este caso, né? Então vai acontecer ele ter duas raízes distintas, né? Que é o caso desses dois aqui. Quando o delta lá, quando a gente estiver calculando o delta, ele der resultado positivo. Quando o delta lá na fórmula de Bhaskara dá zero, ele tem valor zero, a gente tem somente uma raiz distinta, né? Porque a gente calcula e os dois resultados são o mesmo número. Então percebam que é apenas uma raiz, ou seja, um toque só no eixo x. Uma raiz. E quando o delta ele é menor do que zero, que são o caso quando a gente cai em Bhaskara e dá uma raiz negativa, não existe raízes reais. Por quê? As respostas vão ser números complexos. E aí não há um toque aqui no nosso eixo x. Ela fica voando, fica para cima o desenho. Dos nossos 4 tipos de funções que a gente desenhou o gráfico, nenhuma deu nesse caso aqui, né? Nenhum desses dois casos. Mas pode acontecer. Pode acontecer do gráfico não chegar a tocar aqui o eixo x, ó. Tanto quando o A é positivo e quanto o A é negativo também, tá bom? Então, aqui é meio que um resuminho. Se a gente estiver fazendo o estudo do sinal, o que é o estudo do sinal, professor? É estudar quando que a função ela está positiva, acima do eixo x, ou quando ela está negativa, abaixo do eixo x. Quando que a imagem está positiva ou negativa. Então imagine aqui está o eixo x, né?
A linha do nosso gráfico lá em azul, ela está acima do eixo X, está positiva quando? Para quais valores de X? Aqui está positiva, para cá está positiva e aqui no meio aqui das duas raízes está negativa. Aí se a gente olhar para esse cara aqui, né? Então, aqui está negativa, negativa, e aqui no meio das duas raízes a gente tem valores de x que dão imagem positiva, né? Estão acima do nosso eixo aqui. Então, se a gente olhar para esses casos aqui agora, está positiva, positiva, aqui no meio está nula, né? Não é nem negativo nem positivo. Já aqui está negativo, negativo, e aqui está nulo, né? Não é nem positivo nem negativo. Aqui, todo momento positivo, né? Aqui, todo momento negativo, que está toda para baixo do eixo X, todo para cima, tá bom? Então é meio que um resumo aqui do estudo do sinal também. E agora, por último, vamos ver 2 exercícios aplicando na prática e em problemas. Tudo o que foi aprendido até agora. Então esse problema aqui ele é um problema bem clássico e ele trabalha com o lançamento de bolas de canhão. Então percebam que os nossos formatos que a gente está estudando agora, que são as parábolas, elas descrevem essa trajetória aqui mesmo, né? E aí esse exercício ele nos dá a função, que é a altura, que o A de altura em função do tempo, que é o tzinho, é descrito por isso daqui. Então, temos uma função que descreve aí a trajetória da bola de canhão. E aí a altura está em metros e o tempo em segundos, tá? E aí a primeira pergunta, a letra A, ela pede o seguinte: qual a altura máxima que a bola atinge? Então a altura máxima ela está por aqui, né? O que seria isso? Seria o vértice, né? Seria alguma coordenada ali do vértice, o y do vértice, tá? E a pergunta B, ela pede assim: após quantos segundos ela atinge a altura máxima? Então seria após quantos segundos aqui, ó, que ela atinge essa altura máxima aqui do vértice. Então seria o x do vértice. Então aqui a gente está procurando o y do vértice e aqui o x do vértice, né? É basicamente isso. E aí aonde está esses dois valores? Está aqui na altura máxima, né? Então é basicamente isso que a gente está procurando, né? O x do vértice e o y do vértice. Vamos determinar então isso daí. Bom, então o nosso vértice aqui ele vai ser o x do vértice e o y do vértice. Onde o x do vértice ele é o menos b dividido por 2 vezes o a. E o y ele é menos delta dividido por 4 vezes o a. E aí o que a gente tem que fazer agora? Pegar e substituir o a e o b e o delta e achar aí quais são esses termos, né? Então vamos colocar aqui. O vértice vai ser menos b. Olhando para cá, quem que é o a, o b e o c? Né? O b aqui ele é o 20, ó. Então aqui temos menos 20 dividido por 2 vezes o valor do a. O a aqui ele é o menos 1 que está aqui na frente, ó. Então dividido por 2 vezes menos 1. E o delta, professor, quem que é o delta? Vamos fazer aqui embaixo no rascunho. O delta ele é o b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. O b a gente já achou ali que é quanto? Que é 20. Então vai ficar 20 ao quadrado. 20 ao quadrado. Menos 4 vezes o a vezes o c. O a a gente sabe que é menos 1. E o c a gente sabe que é quanto? C teria que ser o número que está aqui ao lado, que é 0. Então o c aqui é 0. Como o c é 0, então mata essa parte aqui, né? E aí fica só o quê? Fica 20 ao quadrado, que é 400. Então vou ter aqui apagar aqui, que a gente já sabe que é 400 o resultado aí do triângulo. Vai ficar menos 400 dividido por 4 vezes o valor do a, que é menos 1. Resumindo, temos aqui que 2 vezes menos 1 dá menos 2. E aí menos 20 dividido por menos 2, isso é 10, positivo. Embaixo é menos 4. Menos 400 dividido por menos 4 dá 100 positivo. Né? Então o que a gente achou mesmo? A gente achou
que o x do vértice é 10 e que o y do vértice é 100, tá bom? Então vamos apagar aqui assim, ó. O y do vértice é 100. 100 é o que, professor? Metros, porque a altura está em metros. E o x do vértice, que é o segundos, né, o tempo, ele tem 10 segundos, tá bom? Então essas aqui são as duas respostas. Então após 10 segundos, ele atinge aqui a altura máxima, né, aqui em cima, que é 100 metros de altura. Interessante, né, esse exercício. Ele nos faz refletir e é um exercício bem clássico, né? Bem legal. Agora vamos para o segundo aqui. Então esse exercício aqui, ele é da UEG de Goiás, ele nos traz o seguinte: o lucro de uma empresa é dado pela relação. Qual relação? Essa. Receita é igual lucro mais custo, em que o L é o lucro, R é a receita, C é o custo, beleza. Numa empresa que produziu X unidades de um produto. Então, X é a quantidade de um produto, né, em unidades. E aí verificou-se que o custo ele é descrito por essa função do segundo grau e a receita ela é descrita por essa função aqui. E aí ele diz assim, esboce o gráfico de L. L é o lucro. Então a gente tem que pegar essa relação e escrevê-la aqui embaixo. Então, receita igual ao lucro mais o custo. Se eu quero saber a função L, o que eu vou fazer? Eu vou isolá-la aqui, vai ficar L igual receita menos o custo. Então foi o que eu ganhei menos o que eu tive que pagar de custo. E aí esse é o meu lucro, né? Então eu preciso escrever essa função aqui. Bom, como que eu escrevo isso, professor? Então, vamos fazer aqui, ó. L de x, que é a nossa função lucro, né? Ela vai ser a receita. Ó, a receita tá aqui, ó. X ao quadrado mais 7.500 x mais 300. 300 não, 3.000, né? Menos quem? Menos a nossa função a C de custo, né? Ó, que é essa aqui. Então, menos 2x ao quadrado mais 2.500x e mais 3.000. Então, quando a gente faz a subtração aqui dessas duas funções, a gente tem a função lucro L de x. Fazendo a subtração aqui, ó, x ao quadrado menos 2x ao quadrado, qual é a resposta? É menos x ao quadrado. Agora, 7.500x menos 2.500x fica 5.000 positivo, né? 5.000x. E por último, 3.000 menos 3.000 dá zero. Então a nossa função aqui, lucro, ela é essa função aqui, né? Essa aqui que será estudada e que a gente vai fazer o gráfico dela, tá bom? Muito bem. O que a gente precisa para fazer o gráfico, professor? Precisamos saber algumas coisas, né? Por exemplo, as raízes, saber se ela é voltada para baixo ou para cima, aonde ela toca no eixo Y, que é o valor do C, né? O vértice, né? E assim por diante. Então vamos começar aí, por exemplo, calculando as raízes dela. Então a nossa função aqui ela vai ser, vamos trocar o Lx, que é o lucro, por zero, e vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 5.000x. Como que a gente acha as raízes dela? Podemos isolar, né, colocar em evidência o valor do x aqui, vai ficar assim, ó, 0 igual a x vezes menos x, que ficou dentro, mais 5.000. Então, uma das raízes aqui vai ser o nosso x1, que é quando esse cara aqui, ó, é zero. Então, para isso aqui ser zero, o x tem que ser zero. Uma raiz é zero. A outra raiz aqui é quando que isso aqui dá zero, que é o x2. Então, vamos pensar junto aqui, ó. Para tudo isso daqui dar zero, aqui teria que ter, no lugar desse x aqui, teria que ter um 5.000 positivo, ó. Que daí com esse menos que já está aqui na frente dá menos 5.000 mais 5.000, zero. Então o x ali tem que ter valor 5.000. Então a gente tem essas duas raízes aí, tá? O que mais que a gente poderia, talvez aí, encontrar para ajudar nós a desenhar o gráfico? O vértice, né?
Vou fazer aqui embaixo o vértice para ter espaço, tá? Então o vértice ali, ele é menos o valor do B, né? O B nesse caso é 5.000, dividido por 2 vezes o valor do A. O A ele é quanto mesmo? Menos 1. Tá. Menos o triângulo. Vamos calcular o triângulo? Então o triângulo aqui ele é o seguinte, ó. Vou fazer nesse rascunho aqui. O triângulo ele é B ao quadrado, então vai ser 5.000 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, que é menos 1, e vezes o valor do C, que nesse caso é 0. Então vai matar essa parte aqui, toda ela, e aí vai ficar só 5.000 ao quadrado, que é quanto? 5.000 ao quadrado é 25, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Isso são 25 milhões, né? Então esse é o nosso triângulozinho, 25 milhões. Vou apagar aqui. Vamos colocar aqui então, menos 25 milhões, dividido por quanto? Por 4 vezes o valor do A aqui, que é menos 1. Então o nosso vértice, na verdade, ele vai ter quais coordenadas? Vai ser menos, aqui embaixo é menos 2, né? Então, menos 5.000 dividido por menos 2 vai dar mais 2.500. 2.500 positivo. E o y do vértice ali, né? Ele vai ser o quê? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Vai dar 6, 6, 2, 5. E aí vai ter mais 4 zeros aqui. Isso aí. 6.250.000. Então esse aqui é o nosso vértice. Fazendo o gráfico agora, como é que ficaria isso aqui mais ou menos? Vamos tentar fazer ele. Bom, a nossa função ela é o quê? Ela tem o A negativo, então ela é voltada para baixo, né? Então ela vai ser alguma coisa assim, ó. Vamos tentar desenhar aqui o gráfico. Deixa eu passar um traço aqui, um traço aqui. Então a nossa função ela vai ser assim. As duas raízes, elas são 0 e 5.000, tá? Então, quer dizer que ela vai bater aqui em 0 e vai bater em 5.000. Talvez vai ficar meio desproporcional o gráfico, tá? Mas não tem problema. 5.000 aqui e aqui é o 0. E aí o nosso vértice ele vai estar mais ou menos aqui em cima, ó. Que é um ponto de máximo, né? E aí essa coordenada aqui é 6.250.000, tá? Então essa aqui é a altura aqui do nosso vértice. E aí então desenhando mais ou menos a nossa função, ela vai ter mais ou menos esse formato aqui assim, ó. Mais ou menos assim ela vai ser, tá? Então lá no instante zero, né? Quando produziu 0 unidades, ela tá lucro 0, né? Começa a produzir, vai aumentando o lucro, aumenta, chega no ponto de máximo. E aí começa a produzir mais, já não começa a dar muito lucro. Tá no lucro ainda, mas já começa a diminuir o lucro. E a partir de 5.000 unidades, já não se tem mais lucro nas mercadorias, começa a ser prejuízo. Então, quer dizer que quando ela atinge aqui a metade aqui, né, que a gente descobriu aqui olhando o vértice, que é 2.500, né, tem o lucro máximo. Eu vou colocar aqui, ó, 2.500 é o lucro máximo aqui da nossa função, né? Até ligar aqui também. E esse lucro máximo aí ele está em 6.250.000, muito dinheiro, né? E aí então aqui a gente já fez o desenho aqui da nossa função, que era o que pedia na letra A, e a letra B estava pedindo o quê? A letra B pedia assim, ó: quantas unidades essa empresa deve produzir para obter o maior lucro possível? Então, para ter o maior lucro possível, ela deve produzir aqui, ó, 2.500 unidades, né? Aí ela tem esse lucrão aqui, 6.250.000. Então a resposta aqui da nossa letra B, colocar um R de resposta aqui é 2.500 unidades do produto, né?
Então, essa daqui é a quantidade para dar o maior lucro possível. E o desenho do gráfico está esboçado aqui, né? Aqui ao lado, que é a resposta da letra A, tá bom? Legal esse exercício, né? Eu acho que a gente consegue, através dele, fazer um recap geral de tudo que foi visto. Eu espero que vocês tenham conseguido entender aí o que é uma função do segundo grau, como tu olhar para algo e dizer essa é do segundo grau ou não é, conseguir identificar quem que é o A, o B e o C, calcular as raízes, fazer aí uma análise da concavidade, se ela é voltada para cima ou se é voltada para baixo, também identificar ou determinar o vértice, e aí depois aplicar tudo isso para resolver problemas. Eu acho que se você conseguiu entender isso, e às vezes é com um pouco de prática que você vai pegar o jeito, né? Então depois tente pegar tudo isso que eu fiz aqui com vocês e aplicar para outros casos, para outros problemas, e eu acredito que você vai, através disso, estar se preparando para resolver qualquer desafio aí com função do segundo grau, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram e ainda não são inscritos, vou pedir para vocês me dar uma força, descer aí embaixo, clicar no botão de inscrever-se e também ativar lá o sininho e colocar todas as notificações, que aí assim que eu postar novas aulas, vocês vão estar recebendo e vão poder estar assistindo mais aulas como essa, tá bom? Desejo a todos bons estudos, foi um prazer tê-los comigo até aqui e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.